Assim fica melhor. Que Jesus nos esteja conosco enquanto a gente aproveita esse momento de estudo, essa horinha de estudo, para a gente desenvolver cada vez mais ferramentas que nos auxiliem na nossa reforma íntima. Afinal de contas, é para isso que a gente veio aqui, né? Eu estava ouvindo a página de início e lembrando, até, se não me engano, uma citação de Emmanuel, que fala que agora nós mudamos, André Luiz, se não me engano, que mudamos os sacrifícios. Naquela época a gente tinha que enfrentar a arena com os leões, né? Se a gente resolvesse seguir Cristo, tinha que enfrentar a arena com os leões, tinha que enfrentar a cruz, que afinal de contas já é um instrumento de tortura, né? Só que isso mudou. Mudou e a gente hoje em dia já não é assim, né? Hoje em dia a gente já fala que é espírita e as pessoas até olham e ficam satisfeitas, né? Um ou outro ainda sai com aquela pergunta assim, de linha branca. Aí eu sempre digo assim, bom, no meu centro de linha branca tem geladeira, fogão, o resto é de outras cores, mas essas coisas normalmente são brancas, né? Mas mudou. E é legal a gente começar pensando nisso. Porque se a gente pensar na progressão dos mundos, a primeira etapa é o mundo primitivo, não é? Onde a gente desenvolve a inteligência lutando contra os rigores da natureza. Imagina como é que era difícil para a espécie humana lá no início achar alimento. Descobrir que lá debaixo daquela rama tinha lá um tubérculo que podia comer. Eu sempre fico impressionado com isso, né? Quem foi que descobriu que arrancando aquela batata ali debaixo, aquilo podia comer? Deve ter passado muito mal, comendo muita bobagem, até conseguir dizer, essa daqui é boa, né? Então a gente teve que desenvolver a natureza. Caçar, então, o pessoal sempre gosta de fazer a espécie humana caçadora, que nada. A gente saía para caçar, 15 dias depois voltava com meia dúzia de coelho. As mulheres que garantiam a sobrevivência na agricultura, etc. Por isso que os caçadores simplesmente desistiram dessa vida. Vão desistir dessa vida porque esse negócio de caçar não dá certo, não alimenta ninguém, né? Era essa a grande briga. Hoje ficou tudo mais fácil. A maior caçada que eu faço é do meu quarto até a geladeira. Esse é um problema, porque aí, né? Sabe como é que é? Não gasta energia, não tem que andar quilômetros, etc. Dá nessas coisas. Mudou a etapa. Não é mais contra as dificuldades materiais que a gente luta. Contra o que a gente luta quando o mundo passa de mundo primitivo para o mundo de provas e expiações? A gente passa a lutar contra as relações que a gente estabelece com os nossos próximos. O que passa a acontecer é que eu não preciso mais lutar contra a natureza para sobreviver. Mesmo aqueles que estão na miséria mais completa, muitas vezes, eles têm muito mais facilidade do que tinham até reis há um tempo atrás. Água corrente em castelo não existia, esgoto também não. Então a gente olha às vezes assim, aqui diz, não, fulano vive na miséria, mas ele chega lá e abre o chuveiro e sai água. E água que ele pode até beber. Naquela época não era assim, né? Era tudo muito complicado. Quando tinha água para tomar banho, todo mundo usava a mesma. Por isso a tal história de não jogar o bebê fora junto com a água, né? Que ela ficava tão turva, que você botava o bebê lá dentro, esquecia, jogava o bebê e a água fora. Era o último que tomava banho, coitado do bebê. Imagina como é que nós sobrevivemos. Mas agora não é mais assim. Isso está tranquilo, isso é fácil. O que não é fácil é relações que a gente estabelece com o próximo. Isso é complicado. E por isso ser complicado, e por força até de caco de profissão, né, que eu sou psicólogo, eu peguei para falar a respeito de decepções e afeições destruídas. Olha, esse tema, né? Quase ninguém tem nada a ver com isso, né? Adolescente, então, sempre tem aquele desespero da primeira relação que se acaba, né? A gente é muito cruel com o adolescente, que ele vem chorando, achando que a vida acabou, a gente vira e diz, isso não é nada, daqui a pouco passa. O coitado muitas vezes se suicida por conta disso. Não é raro. Porque a gente tripudia do sofrimento do outro porque ele não é conosco. Quando foi a nossa vez, aí era terrível. E né? Quando acaba um relacionamento, a gente fica
acabado, né? A gente sente aquilo profundamente, se sente traído, né? Fica mal, pede apoio de todo mundo. Quando é os outros, a gente diz, que isso, fulano, fica calmo, vai passar, né? Como a gente ainda tem dificuldade em se colocar no lugar do outro e perceber o que o outro sente, né? Quanta dificuldade a gente tem nisso. E olha que isso aí é a lei básica, né? Jesus, quando veio, né? A gente pega a lei mosaica, é tudo não. Literalmente é disciplina, igual Emmanuel disse para Chico, né? Como é que é a solução para essas coisas? Disciplina, disciplina e disciplina. A lei mosaica é exatamente isso. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, não. Olha lá, pessoal, disciplina, disciplina, disciplina. Não adiantou nada, né? A gente veio, viu esse chamado e disse, não, mais tarde eu vou. Eu estou me referindo àquela parábola que Jesus conta dos trabalhadores da última hora, que os espíritas gostam de dizer, nós somos os trabalhadores da última hora, né? A gente disse, disciplina, que disciplina nada, né? Aí Jesus veio e disse, olha, é fácil, pessoal, amor resolve. Fazer ao outro aquilo que você quer que lhe façam, e não fazer ao outro aquilo que você não quer que lhe façam. A primeira coisa a pensar quando você vai agir é se colocar no lugar de quem vai receber aquela ação, não é isso? Só que a gente raramente faz isso. A gente é tão centrado no próprio umbigo que a gente normalmente olha o mundo só do nosso próprio lugar. Então, quando chega o adolescente chorando porque acabou o namoro da vida dele, a gente vira para ele e diz, nada não, bobagem, é isso, já passei por isso tantas vezes, vai passar, né? A gente faz isso. Mas então vamos lá, porque no fim das contas, por que a gente sofre tanto na hora que um relacionamento acaba? Não era para sofrer tanto, não é? Afinal de contas, é um relacionamento. Por que isso é tão profundamente mexe com a gente? Tem uma historinha de Sócrates antiga, que eu gosto de falar a respeito disso, que está descrito... Vocês sabem que Sócrates, até hoje o pessoal não sabe direito se ele era um personagem ou se foi uma pessoa. Quem escreve sobre ele é Platão, né? Na verdade, Sócrates, até hoje, as pessoas têm dúvida se ele existiu de fato ou se era um personagem. Mas, independente disso, tem muita coisa que a gente conhece por Sócrates. Estava Sócrates numa festa, que é descrito no Banquete de Platão, falando com alguns amigos a respeito do amor, né? O que é o amor? E cada um contou uma história bonita, até que um saiu com a seguinte historinha. Não, vou contar uma história para tentar definir o amor. Existia na Terra uma raça que tinha 4 pernas, 4 braços e 2 cabeças. Eles se chamavam os andrógenos. E eles eram tão poderosos, que eles resolveram invadir o Olimpo. Naquela época, os deuses moravam em cima da montanha, né? Molinho hoje em dia, né? Era ali no Olimpo, era só subir a montanha e se achava eles. Eles resolveram invadir o Olimpo e começaram a subir o Olimpo para chegar lá em cima e destronar os deuses e tomar o lugar dos deuses. Zeus, que não era bobo nem nada, pegou e fez o seguinte, dividiu eles no meio. E aí surgiu uma raça com uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. Vocês já viram alguém assim? Né? Uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. E aí, cada um dessas metades passaram a andar pelo mundo atrás da sua cara metade. Até hoje, o site de encontros que mais vende se chama isso, cara metade, né? A gente vive usando a mesma história sem nem perceber. Ele é metade da laranja, ou ela, né? É a tampa da minha panela, e vai aí. Todas as metáforas possíveis relendo essa história. Não é isso? O que ele quis contar com essa história? A história é o seguinte. No momento que a gente se apaixona, a gente acha que não precisa mais de nada. Nem Deus pode com a gente. O amor e uma cabana é suficiente, né? Se nem precisa da cabana, só o amor já dá conta de tudo. Quando eu estou apaixonado, eu não preciso comer, não preciso beber, não preciso trabalhar, não preciso mais nada. Eu só quero ficar com o meu amor. Não é assim que a gente sente? Nesse momento eu me sinto tão poderoso que nada mais me afeta. Eu perco completamente a razão de ser. Pausa lá para Sócrates, né? Igual o filme,
a gente vem para os dias atuais e descobre, né, os cientistas descobrem que no momento que a gente se apaixona, a gente fica entupido de endorfinas. Sabe como é que é? E aí a gente fica completamente de porre. Por isso que apaixonados têm aquela cara, né, de bobos. Né? Entra a paixão, né? O que está vendo? Ele está completamente de porre. Né? A parte cognitiva parou de funcionar. Você chega lá para ele e diz, mas não está vendo que não vai dar certo esse namoro? Vai. É a mulher da minha vida, ou o homem da minha vida, não é assim? Né? E aí a gente fica completamente bobo. André Luiz vem, volta lá na doutrina e explica, é assim, porque senão a gente não se aproximaria daquelas pessoas que a gente tem vários débitos em vidas anteriores. A gente olhar para aquela pessoa e dizer, o quê? Dá licença, eu vou me embora. E aí os débitos nunca iam conseguir ser pagos. Então o jeito de resolver esses débitos é a gente ficar completamente bobo. E aí a gente vai lá e se junta com essa pessoa. Né? Voltando lá para a psicologia. A gente vai atrás de complementaridade. Se eu me sinto frágil, eu quero alguém forte. Ao contrário, se eu me sinto poderoso, eu quero alguém que se submeta para mim. Né? Se eu me sinto carente, eu quero alguém carinhoso. Se eu, ao contrário, me sinto muito independente, eu quero aquela pessoa que não cola muito. Eu vou atrás de complementaridade. Eu vou atrás daquilo que eu não tenho. Por isso que a gente imagina um encaixe. Porque é essa a sensação. Aquilo que eu não tenho, ele trouxe, pronto, fiquei pleno. Fiquei completo. Não preciso mais de nada. Vocês acham que é verdade? Para que isso fosse verdade, eu tinha que ser uma coisa. Porque coisas já que nascem prontas e podem ter um encaixe. Se eu pegar um parafuso lá M3 e uma porca que seja M4, elas não se encaixam. Mas se for parafuso e porca M3, eles rodam direitinho e se encaixam bonitinho. Nascem prontos. A gente é assim? Ou cada dia eu evoluo? A lei de evolução é inexorável. A cada instante, a cada experiência que eu tenho, eu me modifico. A gente é que faz de conta que não. A gente acorda e diz, eu sou o mesmo de ontem. Mentira. Cada coisa que você viveu ontem se incorporou a você e mudou você como espírito. E isso vem ocorrendo por toda a eternidade, a cada segundo. Então é óbvio que se eu achei alguém que se encaixa perfeitamente comigo agora, amanhã ela já não encaixa mais. Não é? A gente só não vê isso porque, como eu falei, a gente está cheio de endorfina, então a gente está fora do ar. Aí depois de um tempo a gente começa a ver. Por isso que os cientistas vêm dizer, a paixão tem tempo para acabar. Não, o que tem tempo de acabar é o porre de endorfina. A paixão pode ficar a vida inteira. Não só pode, como deve. Né? Eu sempre brinco com os casais assim, olha só, não esquece, continua a namorar a sua mulher. É um investimento ótimo. Chega um belo dia assim com uma rosa em casa, meu amor, uma rosa, sem ser aniversário, sem ser dia das mães, dia dos pais, festa nenhuma. A primeira vez, não se enganem, ela vai cobrar que você volte a ser o mesmo, ela vai olhar e dizer assim, o que você fez? É sempre assim, nós somos desse jeito. Não é só no relacionamento afetivo, não. Né? Se o filho que sempre tem dificuldade na escola chega com um boletim todo A, a gente pergunta, não sei nem mais se é água, na minha época era A. Com toda nota máxima, a gente pergunta, colou? A primeira reação que nós temos para qualquer coisa é conservadora. Ela sempre empurra o outro a continuar fazendo a mesma coisa que ele fazia. Ainda que seja aquilo que eu peço desesperadamente para que ele faça. Sabe como é que é? A gente vive pedindo lá para o marido baixar a tampa do vaso. Sei lá, as brigas domésticas. Aí ele passa a baixar, você diz, tem alguma coisa estranha. O que tu está querendo? O que eu estou fazendo? Me botando numa atitude conservadora e dizendo para ele, continue igual, não mude. Isso a gente precisa estar muito atento. Por quê? Porque esse corpo, né, é um corpo que é estruturado para fazer hábitos. A vida é muito complicada e a gente inventa uma série de hábitos para facilitá-la. Então, quando a gente consegue organizar um relacionamento afetivo,
A gente acomodou os hábitos de um lado com os hábitos do outro. Por isso que ele funciona tão bem. Daí, às vezes, aqueles casais de 20 anos de idade nem se falam mais. Parece um balé. Um dá um passo para lá, o outro passa por trás, não sei o quê, vai para lá e tal. Nem se encostam. Na verdade, se você olhar, eles já sabem tão bem o que o outro vai fazer e repetem sempre, que aí, no fim das contas, nem estão mais olhando um para o outro. Aí, às vezes, alguém chega lá, quer separar o outro e diz, ué, mas está tudo tão bom. Aí você começa a perguntar as coisas e descobre que estava bom há 10 anos atrás. Há 10 anos ele não olha para a parceira ou ela não olha para o parceiro. Só que todo mundo muda. Então, voltando lá para a história do encaixe. Se muda, óbvio que se encaixou hoje, amanhã vai ter decepção. Decepção. Engraçado, o tema começava por aí. Decepção, né? Decepção rima com concepção, já notaram? Eu concebo alguma coisa e alguém vira e diz, não é assim. Eu fico muito irritado. Me deu um trabalho danado pensar nisso tudo, elaborar essa teoria, e alguém vira e diz, está errado. Pronto. Comprou uma briga comigo, não comprou? Boa parte das discussões que a gente tem, elas não querem levar a lugar nenhum, querem provar que você pode ficar onde você quiser e o outro é que muda. Voltando lá para casais, né? Ah, não, ele é terrível, ele faz isso, ele faz aquilo, ele, ou vice-versa. Ela, não sei o quê, os homens são piores ainda, né? E normalmente não gostam de conversar e tá só com os amigos, toca o telefone, a dona encrenca. Se é a dona encrenca, você está casado com ela por quê? Ah, porque eu amo essa mulher. Então não chama ela dona encrenca. Diz que ela é maravilhosa. Elogia, porque a gente esquece o poder transformador do amor. Vou contar uma outra historinha, nova. Tem um programa na GNT que ensina, você pode treinar seu marido como se treina um cachorro. Vocês estão rindo? É seríssimo. Ela mostra o seguinte, como é que você treina um cachorro hoje em dia? Tem até os encantadores de cavalo, de cachorro. Você não treina batendo no cachorro. Ao contrário, cada vez que ele faz algo na direção que você quer, você dá um elogio. Então ela demonstrava isso, ela pegou numa sala, largou um cachorro que ela nunca tinha visto, pegou um bambolê, um cliquezinho na mão, que eles usam um cliquezinho para fazer barulho, e cada vez que o cachorro olhava para o bambolê, ela apertava o clique e ela fazia um carinhozinho, só isso, não deu nem biscoito para ele, só um carinhozinho. Em 5 minutos do relógio, não é 5 minutos, ela apertava o clique, ele pulava o bambolê, clique, tchum, clique, tchum, 5 minutos. E ela virou para a moça e disse, olha só, você vai fazer a mesma coisa que seu marido. O problema do marido era o seguinte, ele tinha um computador na copa, e ele fazia tudo nesse computador. Tudo, tudo. Mulheres têm implicância com o computador, vocês já notaram, né? Acho que a maioria dos homens aqui vão concordar com isso. E era a questão da mulher. Não, ele tem que largar aquele computador. Aí ela virou e falou, olha só, você vai fazer igual que eu fiz com o cachorro. Você não vai brigar com ele por coisa nenhuma que ele fizer. Mas cada vez que ele levantar do computador, né, sair dali por qualquer coisa, ele pode resolver ter ido no banheiro, você vai lá e vai fazer um agrado para ele. Um elogio, um carinho, um docinho, qualquer coisa agradável. Voltando para a psicologia, isso se chama condicionamento operante, em oposição ao condicionamento aversivo. O que é o condicionamento aversivo? As mães conhecem. Quando você faz o que está certo, você não fez mais do que obrigação. Você deixa para lá. Quando você faz o errado, você vai lá e é punido. Rapidamente, a pessoa que está sendo condicionada aprende a não fazer na frente do condicionador. Né? Quando ele sai, faz tudo de errado, porque não tem quem puna, então faz tudo de errado. O condicionamento operante, eu gosto de dar o exemplo do 10. Desde pequenininho, quando a gente tirava 10 na prova, o professor elogiava, a mãe em casa elogiava, o pai elogiava, quem via a prova elogiava, não é? Aí você chega lá no final da faculdade, onde aquela nota, né, aquele meio ponto que você está brigando não afeta mais em nada, mas você vê o cara na fila disputando lugar com outro que precisa meio ponto para passar de semestre, ele lá, mas mestre, me dá aqui meu meio ponto, eu preciso do 10. O senhor não podia ter tirado esse meio ponto da prova? Não importa mais aquele meio ponto. Não vai pesar em nada na vida dele, mas ele está brigando porque ele foi condicionado lá desde criança que aquilo era bom. E aí não tem mais ninguém elogiando, ninguém fazendo festinha, mas ele quer o meio ponto, eu quero meu 10, não é isso? A gente chega lá, faz prova para motorista, o cara diz, foram 39 de 40, eu pergunto, qual que eu errei? Qual que eu errei? Né? Aí o cara diz, não sei, é aleatório.
A gente sai com raiva, eu quero meu meio ponto. Eu queria os 40 de 40, não é assim? Condicionamento operante. Voltando lá para a moça do marido. E ela fez assim, deixaram uma câmera escondida lá no cantinho, né? E o marido, toda vez que levantava, ia lá, ela fazia um carinho nele, dava um beijinho, dava um docinho na boca e tal. Qualquer coisa que ela fazia que fosse bom. 3 meses se passaram, não só ele tirou o computador da copa, eu não sei onde ele botou o computador, como ele fazia todas as refeições junto com a família. Né? Tinha uma mesa de jantar lá e todo mundo comia junto. E aí chegou a moça e disse, bom, isso aqui era um reality show, tem uma câmera escondida ali, o senhor foi treinado, um programa chamado Você Pode Treinar Seu Marido Como Você Treina um Cachorro. E ele com um olhão desse tamanho. Eu falei, caramba, agora vai dar briga. Né? O que o senhor tem para falar disso? E ele com o olhão arregalado disse, se isso era um treinamento, eu só quero que continue, porque foram os 3 melhores meses de todo o meu casamento. A gente esquece o poder transformador do amor e aposta na força como objeto de transformação humana. Jesus veio mostrando isso. Ele veio nascido numa cidadezinha do interior, pobre, sem ter nenhuma influência lá com os sacerdotes ou com os ricos da época, e mudou o mundo. Não foi? Aí a gente fica aqui discutindo que não, tem que ser na força, a gente tem que obrigar as pessoas. Mas voltando lá para a história, como a gente esquece isso, naturalmente num relacionamento, o que ocorre? Começa tudo às 1000 maravilhas, né, e logo depois começam a haver as diferenças, porque é natural que haja. São 2 pessoas. Essa é uma briga velha. Emmanuel caiu na besteira de uma vez falar que existiam almas gêmeas e pronto, no movimento espírita ficou. Ele teve que vir, né, dar outra mensagem dizendo, não é isso que eu disse, pessoal, não tem alma gêmea. Alma gêmea é um período, e é verdade. A gente vem no centro para encontrar pessoas que congraçam a mesma crença que a gente. Por quê? Eu viro aqui e digo assim, poxa, minha mãe desencarnou. E ninguém diz assim, sua mãe o quê? É fácil. As pessoas escutam e me entendem, me aceitam. E é por isso que a gente vem se juntar aqui. É essa sensação que tem a ver com a alma gêmea. Quando você encontra alguém no mesmo processo evolutivo que você está, que está no mesmo investimento que você está, que está fazendo coisas juntas, isso é, vou usar uma palavra velha, um refrigério. Literalmente. É aquela frescura. É como se a vida ficasse fácil, tranquila. Ligar o ar-condicionado. Né? Refrigério é exatamente isso. A vida é fácil, é tranquila. Eu tenho com quem trocar, combinar. O que você acha? Melhor assim, melhor assado? Essa sensação, os espíritos vão dizer que é a sensação mais próxima que a gente vai ter da sensação que os espíritos puros têm quando eles falam do amor. Porque quando eles olham para a gente, né, vou lembrar Jesus, pregado na cruz, né, sendo lancetado lá pelo soldado, ele olha e o pessoal diz, perdoa, pai, eles não sabem o que fazem, tadinho, olha lá, um monte de criança. Né? Não sabe brincar direito ainda. Não deviam ter descido para o play. Mas descemos, estamos aqui. Né? Ele veio dar uma canja para a gente. É assim. Quando eu estou num estágio evolutivo maior, eu olho e reconheço o processo evolutivo do outro e me alegro porque o outro está evoluindo. Falar assim é bonito, né? Agora imagina você olhar um criminoso e se dar conta que bom que ele está encarnado, porque assim ele pode evoluir. Porque no plano espiritual, os defeitos dele, as suas próprias dificuldades o deixam tão consternado que ele não consegue sequer dar um passo adiante. A gente vê esse exemplo em nosso lar. Chega uma senhora que fazia uma série de abortos, André Luiz vai recebê-la e ninguém põe ela para correr não. Quando eles reconhecem que ela, não, olha só, presta atenção no perispírito dela, cheio de marca, ela foge. Ninguém dispõe esse daqui para fora. É ela que vai embora. Como nós diríamos, quando a gente olha para as nossas dificuldades, a vontade que dá é se esconder. É por isso que a gente encarna. Porque aqui eu posso vir aqui na frente, fazer uma palestra para vocês, e vocês não estão vendo minha coleção de defeito aqui atrás. Está escondidinha pela carne, ó, que beleza. Né? Então vocês podem ficar com a parte boa, a parte ruim está escondidinha. Né?
Tem outros mais perto que conhecem. Minha mulher conhece, meu filho conhece, sabe? Quem não te conhece que te compre, né? Assim que o pessoal brinca. Por quê? Porque é isso mesmo. Aqui a gente tem condições de colocar em movimento o que nós temos de melhor. Porque assim é que a gente evolui. Não é passando de novo pelo pior, não é sofrendo. O sofrimento é uma alavanca para você se mexer, porque senão, quando a gente não precisa de nada, a gente senta e para. Não faz nada. Se a gente pensar no que a humanidade já foi conivente no passado, os gregos, filósofos de primeira, capazes de pensar no átomo, eram escravagistas. Como é que alguém que pensa tanto pode chegar e olhar para outro ser humano e dizer, não, isso não é um ser humano, isso é uma coisa, isso é uma posse. Vê como é que a gente consegue se enganar, né? Vê quantas vezes a gente olha, Sartre dizia que o inferno são os outros, porque a gente vive falando que é bonzinho, o outro vem e já isso. Aí a gente fica, puxa vida, né? A gente encarna porque senão a gente não teria a condição de evoluir por tanta vergonha que as nossas dificuldades causariam. Então a gente encarna e pode exercitar o que tem de melhor. Porque aqui eu tenho um espaço entre o homem velho, que continua comigo, eu sempre brinco com isso, né? Quando eu venho dirigindo e levo aquela fechada assim, criminosa, eu vejo literalmente o selvagem de tacape na mão saindo, querendo brigar, e sou eu que tenho que dizer, senta, fica quieto, ai, que coisa feia. E vai com Deus, meu irmão. Porque se eu não digo, ele sai para brigar no meio da rua. E sai mesmo, a gente sabe que sai. Né? A gente chega na festa e vê a mulher conversando com um cara 3 vezes mais bonito que você, pronto. Já fica verde igual o Hulk, né? Verde de ciúme, vai lá, começa a ser grosseiro, chato, etc. Eu brinco assim, você empurra ela de vez para ele. Né? O macete, se você ficou com ciúme, vai lá e seja o marido mais perfeito possível. Né? Seja um doce de pessoa, porque aí ela bota na balança e diz, vou ficar com esse aqui mesmo, que já estou acostumadinha, ele é tão gostosinho, pronto, fica comigo, em vez de querer ir para o outro. Se eu viro o cara chato, reclamo de tudo, brigo, quero ir embora da festa, etc., pronto, ela vai dizer, era melhor trocar, aquele ali estava oferecendo vantagens, não sei não é? Só que, para isso, eu tenho que ter algo que impeça a ocorrência imediata do homem velho, porque ele acontece dentro de mim. E aí eu escolho o que eu vou fazer com isso. Porque eu percebo a minha raiva, eu percebo o meu ciúme, eu percebo a minha ira, eu percebo as coisas acontecendo em mim. Eu é que escolho se eu vou investir nisso ou, ao contrário, se eu vou fazer algo diferente. Algo em que eu acredito, ainda que ainda não sinta. A gente lê as histórias de Jesus e acha linda, né? Se alguém dá, né, um tapa, você oferece a outra face, isso não é bonito? Aí alguém bate na sua cara, o que você quer fazer? Não precisa nem dizer, né? O que está acontecendo? Mas já encarnado eu posso dar um passo atrás, engolir em seco, ou como o pessoal mais novo diz, engolir o sapo, né? E dizer, tá bom, meu irmão, vai com Deus, vamos fazer diferente. Que isso é oferecer a outra face, não a mesma face. Se ele me agrediu, é provavelmente porque ele estava se sentindo agredido, seja lá por que for. Às vezes nem por uma ação minha, mas por algo que ele imaginou em mim. A agressão é sempre reativa e nunca proativa. Quem é proativo não é agressivo, é assertivo. É aquela pessoa que chega para você e diz, olha só, eu estou com o seguinte problema, é isso. O que é que nós vamos fazer? Isso é ser assertivo. Se eu tenho uma diferença com alguém, eu vou chegar lá e negociar essa diferença até num ponto em que o equilíbrio seja possível. E é isso que estrutura as coisas. É o meu desejo de encontro com o desejo do outro que forma uma estrutura firme, como a gente faz no telhado. A gente põe uma viga contra a outra, aquilo equilibra em determinado ponto e isso estrutura o telhado. É o meu desejo e o desejo do outro. Né? Se eu não quero se eu começo a cuidar do desejo do outro, é como se eu botasse 2 vigas do mesmo do lado, cai, né? É por isso que nunca funciona. Eu começo a dizer, não, eu estou fazendo isso por você. Está tudo errado. Se eu estou fazendo isso por você, eu estou tentando imaginar o que você queria. Aí vira um disse-me-disse, né? Porque eu estou fazendo aquilo que eu acho
Aí vem uma piadinha circulando aí na internet, que é assim, casal fazendo 70 anos de casado, aí vão perguntar pro casal, por que vocês são tão felizes assim? Diz, não, sabe o que é? O segredo é o pão. Eu adoro o bico de pão, mas eu deixo para ela, porque eu sei que ela gosta. Aí foram perguntar para ela, disse, não, pois é, o segredo é o pão. É que eu adoro o miolo, mas como eu sei que ele adora, eu deixo para ele. 70 anos sem se falar. Faltou assertividade. Faltou agressividade, isso está ótimo. Ninguém brigou com ninguém. Só que faltou assertividade. Porque na hora que eu estou com raiva, essa hora não é para eu fazer nada, é para eu sentar e esperar a raiva passar. Literalmente. Se eu puder, eu saio para dar uma corrida na rua. Porque a raiva é um resultado evolutivo da época que a gente morava lá na savana africana. Que na hora que o leão dava o bote, eu tinha que correr antes de saber o que estava ocorrendo. Até hoje funciona assim. Eu venho andando na rua aqui do lado de uma cerca, vem um cachorrão e late para mim. O que eu faço? Eu pulo. Mas ele está do lado de lá da cerca, ele não vai atravessar a cerca, você não está vendo? Não interessa, eu só consigo pensar nisso depois que eu já reagi. Não é? Eu pulo para longe, então, na verdade, quando a gente olha para o que a gente fez, a gente avaliou o ambiente, escolheu um local seguro e saltou. E aí depois que chegou lá que você conseguiu reconhecer, o cachorro, cerca, o cachorro está lá, não tem perigo não. Mas você já pulou antes. Então, essa reação continua existindo na gente. Ela acontece em nós. A emoção é algo que é da máquina. Aí vocês vão dizer, poxa, mas o espírito não tem emoção? Vou fazer agora Vou juntar isso com o que se usa hoje na neurociência. Não, ele tem sentimento. Porque o sentimento é a leitura que eu faço da emoção e daí eu levo ela para o simbólico, levo para o espiritual. Espírito não tem emoção. E tem, isso sim, com certeza, sentimentos. E o que vicia a gente são sentimentos, porque tem uma via de realimentação no cérebro que a gente pensa as coisas e o resultado disso é que a gente é inundado por neurotransmissores que afetam todo o organismo. Isso dá um certo barato, sabe? Por isso tem gente que é viciada em adrenalina. E outros são viciados em ser vítima, outros são viciados em ser poderosos, e aí vai assim por diante. A gente se vicia em estados mentais da mesma forma que se vicia em tóxicos, como açúcar, sal, cocaína. São tóxicos. São alteradores de humor que a gente usa até com frequência, né? Açúcar e sal, ninguém diz que é droga porque todo mundo... Mas quando chega alguém nervoso em casa, o que você faz? Dá uma aguinha com açúcar porque ele acalma. Isso é um alterador de humor. Sal entra em todo o funcionamento do nosso sistema nervoso. É um alterador de humor. Tanto é que deixa a ansiedade lá no alto. A pressão vai junto. Você vai lá e dá uma água salgada para o sujeito, a pressão vai embora. Não é? Voltando lá para a história, para a gente não se perder. No fim das contas, por que a gente sofre tanto? Porque a gente concebe uma história de vida e quer se ater a ela como se ela fosse a verdade. Vou dar um exemplo que é normalmente trágico. A gente tem filhos e a gente aposta todas as fichas que vai morrer antes dos filhos. Ocorra ao contrário para ver o mal-estar que cada um sente. E a gente sabe que é verdadeiro, é um sofrimento verdadeiro. Perder um filho é algo devastador. Por quê? Porque eu me contei uma história e estou me cobrando que ela fosse verdade. E não foi. Por alguma coisa que eu não tenho sequer acesso, Deus decidiu que meu filho teria que ir antes. Olha só. Como é que a gente fica? Devastado. Por quê? Porque algo aconteceu conosco? Não. Porque eu tenho que refazer a minha história mental. Isso é a decepção. Isso é a desilusão. Que a gente deveria ter um trato de bem com ela. Caramba, eu casei pensando que aquele homem ou aquela mulher fosse assim ou assado. Aí descobri que não era. Que ótimo. Não é? Não, ninguém age assim. A gente sofre pelos próprios pensamentos terem que ser mudados. Não é à toa que a próxima etapa nos mundos, lembra que eu falei lá da evolução dos mundos? Na próxima etapa dos mundos é o mundo de regeneração, né? O que está dito sobre o mundo de regeneração? Não é que todos tenham virado do bem. Não é isso que está escrito lá? Mas todos se empenham
em viver cada vez melhor, de acordo com as leis de Deus. Não é isso? Resultado disso é que o sofrimento, diminui tanto que vira um mundo onde os espíritos até se refazem. Vira um mundo onde eles descansam para se preparar para tarefas maiores. Não é isso que está escrito? Do que eles estão falando? Se eu começo a me dar conta do quanto da minha decepção é só um processo interno de luto, o quanto sou eu lutando contra as leis de Deus, sou eu negando que a realidade possa ser do jeito que ela é, quando eu começo a descobrir isso, eu começo a me colocar de outra forma perante o mundo. A doutrina é consoladora justamente por isso. Olha só que grande sofrimento você está passando, é por um tempo. Para que ele existe? Para que eu descubra que eu preciso lidar com a matéria que é mutável, não há nada de material que seja permanente, exatamente desse jeito, como algo mutável, e ter a flexibilidade de buscar a melhor solução a cada instante, porque aí é uma coisa completamente diferente. Em vez de eu fazer um plano e me ater a ele de tal forma que eu sofra, eu vou sempre estar olhando o que está sendo oferecido de oportunidade e buscando usá-la da melhor forma possível. E olha que oportunidade a gente é danado para deixar passar, né? O centro aqui deve ter um monte de atividades assistenciais, né? Todo mundo está vinculado a elas? Não precisa responder, não. Não quero confissão de ninguém. Olha como é que a gente deixa passar oportunidades. A gente vem a um centro onde são oferecidas atividades assistenciais, onde eu posso me juntar com um grupo de amigos que tem o mesmo tipo de pensamento que eu e ajudar o próximo e usar a minha potencialidade para provocar o bem. E eu digo, não, semana que vem eu vou. Hoje o tempo está tão bonito, né? Acho que eu vou na praia. Isso que eu não vou lá no centro não, né? Todo centro é assim, não se iludam, não estou falando que nenhum é diferente. Você começa uma atividade nova, no primeiro dia tem 50, no segundo 30, 20, 10, 5. Sabe quem são os 5 lá? Os que gostam. Os que gostam de fazer aquilo. Porque a gente é danado para torcer as coisas e achar que a gente só pode fazer o que deve. Não é isso? Então a gente se obriga a coisas que muitas vezes a gente não está pronto. Aí, resultado, a gente fica com aquele discurso, não, mas isso é só Chico, é só Jesus. Claro, você está querendo fazer o que eles fizeram. Faz aquilo que é seu. Descubra o seu talento. Lembra da parábola dos talentos? O rei foi viajar e distribuiu 1 talento para um, 3 para outro, 10 para outro. O que ganhou 10 foi lá, comprou terrenos, não sei o quê, fez fazendas, produziu e ganhou mais 10. O que ganhou 3 investiu lá no comércio, não sei o quê. Não sei se são essas bem as profissões, mas não importa. E fez outros 3. O que ganhou 1 só ficou com muito medo. Disse, eu só tenho 1 talento. Umzinho. Eu vou esconder isso, porque senão eu posso perder. Né? E aí quando o rei volta, chama, diz, você, que bom, 10 talentos, me deu 20, que beleza. Então quando vem outros, olha só, eu sei que o senhor é duro, é rígido, né, é severo, por isso está aqui seu talento. Ele diz, mas eu dei isso para transformar. Essa parábola é para a gente. Eu sei que Jesus tinha muito mais que 10 talentos. Eu sei que Chico tem muito mais que 3 talentos, mas eu tenho umzinho. E é o meu que eu tenho que botar em uso. Não tem que ficar tentando comparar se o meu é maior ou menor do que o deles. Eu tenho que achar aquilo que eu gosto e que é bom. E não é à toa que Kardec usa como máxima, fora da caridade não há salvação. A gente gosta de repetir isso e acha até que fica meio assim, messiânico. Mas não. Isso é neurofisiologia pura. Do que eu estou falando? Assim como Emmanuel vai dizer de outra forma. Não existe virtude que antes não seja um hábito. Nós somos corpos de hábitos. Nós nos acostumamos com a rotina a tal ponto que, por exemplo, se eu perguntar para vocês, qualquer um de vocês, quantos postes tem de casa até aqui, vocês não sabem me dizer. Mas se tirarem ou mexerem em um, vocês dizem, mudar esse poste aqui. Mas ninguém sabe quantos são. Não passa pela consciência. A informação está aí dentro, mas nem chega na consciência. Está escrita nos hábitos. Aí você vai, poste aqui, poste aqui, poste aqui. E cadê o daqui? São hábitos. Está inscrito na rede neuronal que a gente formou.
Não é ninguém, não adianta culpar ninguém, não. Como é que isso acontece? A gente nasce com 10 vezes mais conexões neuronais que a gente chega na adolescência, tá? A gente vai perdendo. Inclusive, a gente nasce com umas capacidades que depois, como não é utilizada, a gente perde. Os bebês conseguem diferenciar rostos de primatas. Então, você apresenta um lêmure para ele, um outro lêmure, e ele sabe se é o mesmo ou se é outro. Olha só, né? A gente olha para aquilo tudo e diz que é tudo igual, né? O que ocorreu? A gente não exercitou uma potencialidade que veio e ela simplesmente se acabou, foi indo embora, né? Voltando lá para a história, o que eu faço? A cada vez que eu repito alguma coisa, eu reforço um determinado caminho neuronal. E aí fazer aquilo de novo é mais fácil. Boa parte aqui deve saber dirigir, né? Eu sempre acho engraçado, porque cheguei, sentei no carro e o cara disse, olha só, não tira o olho da rua, certo? Porque senão você vai bater. Mas não esquece de olhar o espelho. E é esse só não, aqueles dois lá de fora também. Aproveita, presta atenção no velocímetro e ouve o barulho do motor do carro para passar a marcha na hora. Eu falei, e não esquece, tem que pisar na embreagem para passar a marcha. Eu falei, já era, isso não vai sair daqui nunca. Jamais eu vou conseguir. Como é que é a história? O cara diz para eu não tirar o olho da rua, mas eu não tenho... Não dá, né? 6 meses depois você está fazendo tudo isso, cantando a música, está tocando no rádio, prestando atenção lá na loja que está em oferta, enquanto você está passando. Ih, aquela loja fez oferta nova, vou passar ali para ver depois, não é? A gente está fazendo tudo isso mole. O que aconteceu? Eu fui marcando os caminhos, e aí fica cada vez necessitando de menos de energia para aquilo, até que eu regulo aquilo para o mínimo necessário. Mas não é só dirigir, não. Alguém chega para você e diz, vai lá fazer uma palestra. Você diz, olha o nível de energia. Lá em cima. Aí você faz 1, 2, 3, 10, 20, pronto. Fica à vontade, dá até para brincar com a plateia. Mas como é que é isso? É fazendo. Fazendo, fazendo, fazendo. Como é que eu evoluo? Fazendo, fazendo, fazendo. Fazendo o quê? Fazendo aquilo que eu acho certo. Olha aí o papel de co-criador. É implementando no mundo a minha visão de mundo melhor, que eu me mudo. É fazendo com que o mundo melhore, que eu mudo a mim mesmo. Porque cada vez mais isso diminui o nível de energia que eu necessito. Até que chega um ponto que é fácil. Fica tudo muito fácil. E mais, isso não acaba na gente. Isso tem uma propagação. Porque psicosfera não acaba aqui, não. A gente que gosta de se enganar achando que o espírito acaba aqui, junto com o corpo. A gente gosta tanto de se enganar que desencarna e monta um outro corpo igualzinho. Eu sempre fico frustrado que eu vou ter que continuar fazendo dieta mesmo depois de desencarnado, imagina. Eu sei que se eu tivesse nosso lar, era eu que estava lá brigando. Não, tem que ter comida, tem que ter comida. Nesse negócio de respiração não dá certo, não. Eu sei que eu estaria naquele grupo lá, com certeza, né? Brigando pela comida. Mas, voltando lá para a história, a gente está tão restrito a isso que a gente desencarna. E conta André Luiz, que ele vê exatamente isso. Ele vê sair primeiro algo como uma luz da altura da cabeça e ele vê se montando um outro corpo igualzinho. E só quando esse corpo está montado é que a gente acorda. Por quê? Eu sou tão restrito ainda à matéria que eu só me julgo ser possível estando com limite. Então eu me monto um limite direitinho. Faço um outro corpo depois que eu desencarno igualzinho ao que eu tinha. É o mesmo perispírito? Não. Eu junto elementos do corpo com elementos do planeta e monto um outro corpo, né? Exatamente do mesmo jeitinho. Mas, voltando lá para o corpo de carne. Nesse aqui também. Por quê? Também, de novo, vou me calcar em André Luiz. Eu vou encarnar. Primeira coisa que eu faço é ir lá ficar pertinho da minha mãe. Da minha futura mãe. Para quê? Eu estou escolhendo o meu código genético. O meu campo energético. Aquilo que eu preciso para a minha evolução, induz a maturação de um dos 4 corpos lúteos dentro do ovário da minha mãe. Aquele que tiver o código genético mais próximo do que eu necessito. Assim como, hoje em dia com esse monte de câmera a gente já sabe, não é o primeiro espermatozoide que chega no óvulo que entra. Aquela história que a pessoa diz, é o primeiro que chega, entra. Quando você vai lá ver, chegam mais de uma centena ao mesmo tempo. E aí o óvulo decide qual que entra. Quem é que está decidindo? Fui eu de novo. É a minha presença que vai
magnetizar, eu estou usando um termo que é possível, porque a gente está falando de campos de probabilidade e não de magnetismo de ímã, né? Até hoje a gente vê vendendo, como é que é, colchão Kenkopak, no sapato, chinelo, não sei o que, com ímã. Isso não tem nenhuma função, não é magnetismo do ímã, isso é campo de probabilidade, mas na falta de palavras melhores, a gente usa até hoje energia, magnetismo. Mas voltando lá para a história. Sou eu com o meu campo que vai fazer com que aquele espermatozoide, aquele óvulo se forme. Assim como sou eu que vou presidir a duplicação de cada célula ali, até que se forme esse corpo inteirinho. Porque ele precisa estar sintonizado com o que eu preciso. Ele é exatamente uma criação minha, como é a minha fala, como é os meus gestos. O corpo é uma criação sua, célula a célula. Então, ele está de acordo com o que você precisa. Então, a gente vive reclamando do corpo, né? Não adianta reclamar, foi a gente que fez, né? Normalmente as crianças reclamam que eu não pedi para nascer, está errado, pediu. E muito, porque são pelo menos 5 espíritos encarnados para cada um encarnado. Então, você já viu que a briga é feia, né? Vamos lá, quebra o galho aí. Já estou um século aqui esperando, só uma vezinha, né? Estou precisando aqui botar umas coisas em dia e tal, né? Não é fácil assim. A gente termina tendo que se preparar para encarnar justamente por isso. Além disso, a gente, quando encarna, tem todo esse trabalho para fazer. Às vezes a gente atrapalha isso, né? Eu brigo tanto com a minha futura mãe ou com o meu futuro pai que às vezes eu aborto a própria gravidez. E olha que a maioria das vezes, né, de cada óvulo fecundado, só 1 em cada 5 nida. Os outros 4 vão embora. O que ocorreu aí? As minhas dificuldades com aquela possibilidade de encarnação não deixam que o óvulo nide, apesar de eu estar lá tentando fazê-lo. Né? 1 em 5. Você vê que a coisa não é fácil, né? Voltando então, lá para o tema. O que a gente tem que fazer o tempo todo? Se dá conta que ingratidão, decepção, uma afeição que se acaba, ela é resultado, muitas vezes, da minha própria ação. Por quê? Porque não tem karma material. Não tem karma moral. Quando eu tenho uma dificuldade que eu tenho que resolver na vida, eu resolvo formando um corpo apropriado para isso. Então imagina que eu tenha sido muito mal e falado muita bobagem na última vida e atrapalhado a vida de muita gente. Eu vou vir com um déficit cognitivo, que assim não tem jeito. Por mais que eu queira, eu não vou fazer nada de errado. Né? Aí tem uma coisa que eu faço quase como campanha pessoal. Assim, as pessoas, às vezes, no centro espírita, aproveitam ainda por cima, são meio cruéis com as pessoas. Entra alguém com alguma doença congênita, a pessoa diz, está vendo? Olha lá. Ele é assim porque foi muito mal na outra vida. Maldade sua. Né? Por quê? Porque Deus não trabalha em regime de merecimento. Deus trabalha no regime de necessidade. Nós estamos encarnados porque nós precisamos de, não porque merecemos. Eu tenho esse corpo aqui todo perfeito porque provavelmente eu não daria conta de ter mais dificuldades ainda físicas, além das coisas que eu tenho que resolver na vida moral. É por isso que eu venho perfeitinho. E não o oposto. Não é que ele foi muito ruim, por isso que ele está assim. Ao contrário, ele deve estar muito na frente da evolução, por isso que ele já topa enfrentar essa dificuldade, e a gente normalmente faz o oposto. Vira e mexe, você vê alguém dizendo isso. Não, é assim mesmo. É que na outra vida ele foi ruim, é por isso ele veio desse jeito. Né? Engano nosso. A gente não sabe o que se esconde nos escaninhos do espírito de ninguém. Kardec disse isso. Então não adianta ficar tentando julgar. Né? Suspende o julgamento e faz o melhor. Escolhe o que pode fazer de bom. Aquilo que você vai fazer algo de bom? Não? Então não faz. Guarda, como eu falei lá com o seu Vaz, volta, quieto. Né? Guarda aquilo, né? Engole de volta. Reconhece o próprio estado de ainda primitivismo, reconhece a própria intolerância, reconhece o próprio preconceito e faz diferente. Porque é isso que vai mudar você. Fazer diferente, cada vez fazer diferente. Isso gera decepção. Por quê? Porque eu vou olhar até mesmo para mim e dizer, puxa, mas então eu não sou tão evoluído quanto eu achei que era. É verdade. Eu vou me olhar em relação com o outro e vou descobrir que tem coisas que são simplesmente impraticáveis que a gente faz. Eu brinco com uma historinha também, já estou no final, tem que tomar cuidado para não ser muito, né, falar muito, senão...
Quando eu estava no auge dos meus 18 anos, eu trabalhava com uma pessoa que chegava lá e dizia que tinha brigado com a mulher porque ela tinha apertado a pasta pelo meio. E eu, do auge da minha sabedoria, olhava e dizia: o cara escolhe uma mulher para dividir a vida e briga com ela por conta da pasta de dente. E eu casei. E a minha primeira mulher apertava a pasta de dente pelo meio, né? E eu tinha que lembrar dele toda vez. Não vou fazer isso. Aí ia lá, ajeitava a pasta. Agora não tem mais isso, né? Agora não tem mais pasta com tubo de chumbo, então não tem aquele negócio, né? Não rebenta. Antigamente, se apertasse pelo meio, ele arrebentava, vazava a pasta para tudo quanto era lado e tal. Aí eu ia lá todo dia e ajeitava a pasta, sempre lembrando que era isso que eu tinha decidido. Não vou brigar com ela, né? Melhorou, né? Isso fez com que muita briga fosse evitada. Ainda mais de manhã, que eu acordo, eu acho que meu mentor puxa minha orelha todo dia, né? Porque eu acordo meio rosnando. Então, por isso que eu acordo mais cedo, tomo meu banho, me preparo. Aí já acordo minha mulher já sorridente. Olha que beleza. Questão de decidir uma rotina que seja possível. Questão de implementar algo que eu escolha como sendo bom e não o oposto, né? Agora, muitas vezes é o outro que vai nos ferir. Sim, porque também, como a gente, ele também cria expectativas. Ele também se ilude a respeito do que deveria ser o relacionamento. Ele também cria conceitos que se perdem e fica decepcionado. Não adianta, porque isso é da nossa etapa atual. Ah, então eu vou viver sem planos? Impossível. Não somos de outro jeito. Somos humanos e somos assim. A gente vive numa certa divisão. A gente tem duas coisas que movem a gente, que eu gosto de diferenciar. Uma é um propósito. O que é o propósito? É algo que eu proponho, por esse propósito, e vou atrás, né? Eu quero fazer uma faculdade. Isso é um propósito. Se ninguém quer fazer um monte de prova, assistir aula, ir à faculdade todo dia, agora nem precisa mais que tenha educação à distância, né? Mas ninguém quer nada disso. As pessoas querem ter uma profissão, querem o final da história. Isso é tipicamente um propósito. Eu me proponho e enfrento coisas que eu, de outra forma, não seria capaz. O propósito atualiza o objetivo futuro. Traz para agora. Isso é muito legal. Só que tem uma outra coisa que ocorre com a gente também, que aí eu vou usar outro nome que normalmente as pessoas usam como sinônimo: intenção. Para que eu faça qualquer coisa, quando eu escolho o gesto que eu fiz agora, isso estava movido por uma intenção que não chega no consciente, que me atravessa de um jeito que eu nem percebo, mas eu tive que controlar cada músculo. Vem cá, faz mais força aí, mais força para cá, puxa esse dedinho para cá, mexe para lá e tal. Isso tudo aconteceu em mim e eu nem me dei conta. A gente está respirando, a gente está se organizando no espaço e nem está se dando conta. Enquanto você anda, nosso equilíbrio é tremendamente precário, né? Eu vou andar, eu tiro um pezinho e começa a cair. E enquanto eu estou caindo, eu aproveito para botar a perna para frente, ó, já deu o próximo passo e começa a cair. Não é assim? Quem pensa nisso enquanto está andando? Só pensa quando isso vai à falência. Na hora que eu piso numa casca de banana, eu descubro que eu estava prestando atenção nisso tudo, porque na hora que o pé vai, de caramba, eu vou cair. Aí já agarro as coisas, né? Estava prestando atenção, estava consciente, num nível lá embaixo, né? O problema é que boa parte da vida a gente leva nesse nível. É por isso que é preciso que eu traga o meu propósito para o meu dia a dia, porque eu gosto de usar ele só para lá longe. Às vezes espírita, então, adora mandar para outra encarnação. Não, esse problema eu resolvo na próxima. A gente adora adquirir os problemas à vista e pagá-los a prazo. Não, na próxima encarnação eu resolvo, né? O filho é todo problemático. Não, mas na outra a gente vem junto e dá conta. Não, é agora. Se você está enxergando o problema, né? Não é isso que Jesus diz? Olha só, você está vindo no templo, trazendo sua oferenda e tem alguma coisa de errado com o irmão, larga a oferenda aqui e corre lá para resolver enquanto estás a caminho. Não é essa a história? Do que ele está falando? É agora o momento. Né? Eu estou tendo uma oportunidade agora de dar conta de problemas que provavelmente já vêm se repetindo há milênios, há várias encarnações. Porque é assim, a gente reconhece agora uma fatia das nossas questões para resolver. Tem outras tantas que a gente nem pensa. Se a gente pensar
no mundo há 200 anos atrás, a gente olha e diz, puxa vida, mas como é que o pessoal era, né? Fazia isso, fazia aquilo outro, não é assim? Vocês acham que daqui a 200 anos vai ser como? Vão olhar para a gente e dizer, não acredito. Eu imagino que uma das coisas que vão falar, por exemplo, é de comer carne. Não porque, não, simplesmente porque é um desperdício total. Para você comer o seu bifinho, foram gastos pelo menos 9 vezes aquilo de alimento para poder sair aquele bife. Olha só que desperdício. Então é claro que vão olhar para aquela sociedade e dizer, meu Deus, olha só como é que eles estragavam o planeta para poder comer carne, né? Se fosse inseto, por exemplo, é quase 1 por 1. Né? Só que ninguém gosta de comer inseto, né? Jesus gostava, negócio de gafanhoto no deserto, tal, isso era, dava um barato. Mas a gente ainda não está nessa etapa, não. Ainda fica mais para frente, né? Voltando. Então, o que eu preciso fazer? Tomar o meu dia a dia e enchê-lo de propósito. Decidir o que eu quero. Qual é o casamento que eu quero? Né? Porque se eu quero um casamento onde a minha mulher seja suave comigo, se eu quero um casamento onde ela seja atenciosa, se eu quero... o que eu tenho que fazer? Ser suave, ser atencioso. Eu tenho que fazer para o outro o que eu quero que ele me faça. Não é isso que Jesus disse? Não estou inventando regra. Eu estou falando de algo que é muito concreto. E aí você vai ver a outra pessoa mudar. Porque é isso que ocorre. Quando você se desarma frente ao outro, o que o outro faz também é se desarmar. E aí vocês começam a cooperar para conseguir uma coisa boa. Filhos, idem, idem. O que eu quero na minha relação com os meus filhos? Eu quero que eles sejam completamente indisciplinados, porque vira e mexe a gente vê isso, né? Shopping, tem lá um monte de criança que começa a bater pé, eu quero. O pai diz, tá, toma. Aí toma primeiro o sanduíche, depois a Coca-Cola, depois o carro, depois vai assim, né? Toma. É isso que eu quero para meu filho? Não. Então, que relação tem que ter com ele? Trazer o propósito para a vida de hoje. Não deixar que ela seja simplesmente dominada pela intenção. Porque isso acontece. A gente se vê fazendo coisas que não tem. Ah, legal, tudo bem, assim. Sou casado, decidi ser fiel, não sei o quê. Muito você chega na padaria, vai pedir um pão e vira para a moça e diz, meu bem, me dá um pão bem branquinho. Você está seduzindo ela para quê? Simplesmente é a intenção. Acontece. O que eu tenho que fazer? Me dar conta disso e sair dessa repetição, porque isso é o homem velho. Literalmente. Isso é aquilo que acontece com a gente naturalmente. Daí a tal história da cara metade muitas vezes ser usada para justificar a traição. Por quê? O modelo que eu tenho lá das minhas necessidades continua comigo. Ele continua existindo. Se eu preciso de carinho, se eu preciso de proteção, isso forma um modelo de... E esse modelo encaixa nas pessoas que me chamam a atenção. Não se enganem. Para o lado bom e para o lado ruim. Agora, a bola da vez na leitura é o tal dos 50 tons de cinza, né? Por quê? Porque a maioria das mulheres quer um homem que tome o desejo para ele. Elas não precisam de nada disso. Aí o pessoal escreve um livro sobre masoquismo e vende horrores. Eu fiquei assim, bobo, né? Porque o livro é sobre masoquismo, falando de masoquismo. Vendeu e está vendendo. Vendeu não, continua vendendo. É uma trilogia, vê se pode. Né? O que está ocorrendo? É o modelo. Daí muitas mulheres ainda preferirem aquele homem violento, né, de mão firme. Homem tem que ter mão firme, né? Aquele negócio. Então, resultado disso, é o modelo que continua funcionando sem que eu escolha. É isso que eu quero mesmo? Eu quero alguém que me tome? Quero alguém que me controle? Ah, não! Ah, bom, então traz o propósito para a sua vida e vira e diz, olha, assim não. Desse jeito não. Porque muitas vezes você vai descobrir que os relacionamentos complicados se deram pela repetição de uma série de submissões desde o início. Onde nós vamos? Não interessa não, eu decido. Então pode ir sozinho, meu bem. Não é? Se eu decido, vai, tchau, você decide, eu decido. Ah não, peraí, então vamos decidir juntos, não é? Pronto. Matou aí 50 problemas no futuro. Porque ia ser assim por uma série de coisas, né? Então, o resultado, a gente precisa estar muito atento à nossa própria vida. As escolhas que a gente faz, simplesmente repetindo. O que a gente vai estar fazendo aí? Prevenindo muitas das decepções que ocorreriam.
Muitas vezes até prevenindo que a gente sofra tanto com relacionamentos que se acabam. Porque eles se acabam porque estava na hora de acabar. Quando a gente vai ler Kardec, 150 e tantos anos atrás, né? Naquela época, o Espírito vira e dizia assim mesmo, olha só, se estiver junto porque Deus uniu, não separa, nada vai separar. Né? Se eu amo a minha mulher de fato, nada separa, pode aparecer quem quiser. Né? Pode aparecer, sei lá, hoje em dia eu não sei nem quem é mais a bola da vez. Angelina Jolie, que eu vou olhar e dizer, puxa, que lindo, mas eu estou bem casado. Por quê? Porque eu não sinto nada? Não, porque eu escolho. Porque é a minha escolha, é a minha decisão, é o que eu tenho de mais humano, é o meu livre-arbítrio escolhendo os resultados da minha vida. Senão eu vou embora. Se eu deixar o homem velho, eu saio por aí, né? Fazendo um monte de bobagem. Então o jeito é cuidar dele, botar direitinho e ficar atento, porque muitas vezes, como eu falei, vai ocorrer. Vão acabar os relacionamentos, porque estavam na hora de acabar. A gente muitas vezes tenta dar prosseguimento coisas que já se encerraram. Simplesmente investindo na repetição, investindo no mesmo. E esquecendo que a gente está aqui para evoluir. E evoluir é fazer o diferente. Evoluir é buscar soluções novas para problemas antigos, e não ao contrário. Não repetir as mesmas soluções e ter os mesmos problemas. É por isso que tanta gente fala de repetição. Os hindus falavam do karma, né? Aí vem, nas linhas de psicologia tem, Freud fala do retorno do recalcado. Isso dá nome de filme, não dá? Retorno do recalcado. Em Gestalt se fala de Gestalts abertas, o Reich vai falar das coraças, obrigando você a repetir coisas. Nós somos muitas vezes repetitivos e erramos diversas vezes. Que a gente comece a tentar ser diferente. A escolher evoluir e fazer algo que eu acho, que eu sei que é melhor para mim. É essa a grande coisa que nós viemos fazer aqui, exercitar o livre-arbítrio e fazer o de melhor para o mundo. Quando a gente faz isso, né, a gente vê surgir em torno de nós um mundo diferente, que vai se repetindo nas pessoas que vão lidar com a gente também de uma forma mais agradável, de uma forma mais aberta, de uma forma mais sincera. É isso que a gente é capaz de provocar, mas precisa só da nossa decisão. Que Jesus ajude a gente nesse processo, porque a gente sabe que não é fácil. Falar é muito mais fácil, fazer é sempre difícil, né?